Como é ser uma pessoa parda em uma família interracial? Eu fiz uma enquete perguntando se vocês desejavam esse relato aqui para o perfil. Mais de 100 pessoas votaram e esse vídeo hoje está saindo. Eu espero que você acompanhe até o fim. Vem comigo. Olá, gente. Eu sou o Doji, comento sobre questões sociais e cultura pop também. Este vídeo vai ter mais de 3 minutos. É importante que você engaje para chegar o mais longe possível. Eu percebi que há uma curiosidade em relatos sobre pessoas negras que vivenciaram em famílias miscigenadas interraciais. Porque quando eu digo pardo, é dentro da negritude. Eu não defendo orgulho mestiço, para quem está chegando aqui agora. Não defendo orgulho pardo e parditude, menos ainda. Vou contar minha experiência enquanto pessoa negra parda dentro de uma família miscigenada e pensar um pouco sobre isso. Vou tentar não ser muito longo, tentar 10 minutos, no máximo 15, para a gente conversar. Salva esse vídeo para assistir depois, se não tiver tempo agora, mas sem muita enrolação, é isso. Eu, Giovanni Adodi, sou um homem negro pardo e sou filho de uma mulher branca com um homem negro preto. E tenho 2 irmãos lidos socialmente como brancos. Pessoas brancas que nunca foram perturbadas racialmente em lugar algum. Dentro dessa realidade, é importante lembrar que meu pai, na experiência goiana, é indiscutivelmente um homem negro preto. Se declara como um homem preto e ninguém nunca questionou essa autodeclaração e é visto socialmente assim. Essa é a configuração da minha família. Tem muita enrolação? Já me segue aqui. Para não ficar chato, vamos ser direto ao ponto, né? Nessa relação dentro de casa e da comunidade para com as pessoas da minha família, sempre houve sim um demarcador de diferença muito claro entre as pessoas brancas e as pessoas negras. Sempre houve esses marcadores que deixavam claro que eu e meu pai pertencíamos a uma coisa e minha mãe e meus irmãos brancos pertenciam a outra coisa, no sentido racial mesmo. Eu e meu pai sempre fomos alvos de muitas piadas em relação ao nosso fenótipo, sempre fomos muito feitos de chacota por conta da nossa aparência. Muitas das vezes essa chacota aparecia no tom de piada por parte de parentes, por parte de vizinhos, de pessoas que não estavam naquela realidade dentro da nossa casa. Então o nosso nariz, o nosso cabelo e a nossa boca sempre eram motivo de piada e por vezes a pele. Ah, esse narigão aí, esse cabelo ruim, a risada que vem depois da merda dita para amenizar a situação. E isso acontecia com muita frequência. E para além disso, as pessoas diziam com muita naturalidade nos anos 2000, que frequentavam a minha casa, que eu e o meu pai não éramos bonitos, mas que o que importava era o coração. Diz de dizer com todas as letras que a gente era feio mesmo. Ah, vocês são feios, olha os traços que vocês têm. Já minha mãe e os meus irmãos brancos sempre foram colocados no lugar de admiração estética. Sempre muito bonitos, considerados dignos de admiração pela beleza que eles tinham, por ter o cabelo, né, mais liso. Meu irmão e minha mãe têm o cabelo liso, a minha irmã tem o cabelo ondulado, mas é bem menos cacheado que o meu, então é o tipo de ondulado aceito assim, e por terem a pele clarinha. Então, colocados nesse lugar de beleza por terem essa aparência. E durante muito tempo, e obviamente até hoje, eu sou a cara do meu pai. E que bom, que eu adoro. Tem um pouquinho da minha mãe, mas assim, eu sou a cara do meu pai. E durante toda a infância e adolescência, as pessoas sempre diziam com muita clareza que eu era a cara do meu pai. E a comparação aparecia também nesses momentos de chacota, quando eram pra rir dos meus traços. Era muito comum o pessoal pegar na minha boca, mas principalmente no meu nariz, e apertar o nariz pra fazer piada. Dizer que eu tinha que usar prendedor pro nariz não ficar tão grande, porque meu nariz é grande, enfim. Pra manter o cabelo sempre raspadinho, porque esse cabelo aí, menino, se crescer. Inclusive, uma prima sempre dizia que eu tinha que pôr prendedor no meu nariz. Essas comparações contínuas e muito frequentes com o meu pai, já na minha infância me fizeram perceber. Eu pareço com ele porque eu sou próximo a ele em termos de cor de pele. Sou mais claro, mas eu já tinha entendido ali na infância que eu não era branco. Eu sempre tive certeza absoluta, desde a infância, que eu não era uma pessoa branca. Essa é a minha experiência, tá, gente? Vai variar de pessoas negras para pessoas negras, mas eu sempre soube que eu não era branco. Só que essas comparações sempre apareciam para dizer que eu era parecido com ele, mas junto com essas chacotas e essas piadas naturalizadas em tom de afeto. Ah, eu sou seu primo, eu sou seu vizinho, a gente gosta de você, enfim, muito nesse lugar. Só que era tão frequente e eu queria tanto ser admirado também pela minha aparência que eu comecei a desenvolver auto-ódio. E sabe o que é pior? Além do auto-ódio, eu desenvolvi ranço pela aparência do meu pai. Então,
Para mim começou a se tornar uma questão de não querer mais ser comparado com meu pai. A imagem do meu pai se tornou um problema para mim, porque ali era um reflexo meu. Perceba a crueldade disso tudo. Uma criança e adolescente criando um auto-ódio e um ódio da imagem do próprio pai, porque toda a vivência social e socialização daquela comunidade, de quem vinha de fora para ver aquela família, fazia comparações e chacotas frequentes com essas duas figuras, a ponto do filho de um homem negro, sendo este filho também negro, não querer mais parecer com seu pai, porque esse filho não quer ser negro. E aí esse filho passar a ter ódio da própria imagem, da imagem do próprio pai. Isso foi uma questão que me pegou durante muito tempo, assim. Hoje tá bem mais resolvida. Mas é muito cruel. É cruel pra caramba, na verdade, assim, parando pra pensar, porra. E querer me desvincular dessa imagem, querer ao máximo ser branco. E aí, aquelas coisas, né? Rezava pra ser branco, rezava pra nascer loiro, rezava pra ter o nariz fino, a boca fina, ter todos os traços que minha mãe, por exemplo, tinha. E eu sonhava em ter aqueles traços, mas eu não podia. Porque eu era isso aqui, sou isso aqui. E até aqui eu tô contando dessa vivência do externo pra dentro, de como os de fora nos viam, de como eles viam a gente. Então eu desenvolvi esse ranço pelo meu pai, e o mais triste é que naquela infância, e eu amo meu pai, tá, gente? Hoje, assim, pelo amor de Deus, a relação tá, tá? Eu amo meu pai, minha mãe, não é sobre isso. É principalmente sobre o contexto de infância e adolescência, principalmente adolescência, quando os hormônios estão à flor da pele. E essa tentativa de distanciamento mexia com meu pai. Quando as pessoas me comparavam com ele e eu não gostava daquela comparação e comecei a desenvolver ranço por aquela comparação, ele ficava mexido. Ele não demonstrava, mas ele ficava mexido. Do jeito dele ali, tipo, em silêncio e tal. Meu pai é um pai presente, sempre foi presente, sempre fez de tudo por nós, mas dentro daquela lógica de divisão de gênero em que o homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa, né? Enfim, mas meu pai sempre foi muito presente. Carinhoso do jeito dele, não sabia demonstrar afeto físico, hoje ele sabe mais. Enfim, questões de masculinidades negras. Agora, dentro de casa, também havia essa demarcação de diferença, mas ela aparecia de outra forma. E aí não é mais sobre racismo, mas sobre racialização, sobre as diferenças. Em que sentido? Minha mãe sempre deixou muito claro a diferença, de um jeito carinhoso, dando apelidos. Meu irmão sempre foi o branquelo. Minha irmã também é branquela. E eu sempre fui o negão. Perceba, mesmo tendo a pele mais clara, a minha aparência deixava muito evidente para minha mãe que eu era um homem negro. E ela me dava esse apelido de morenão ou negão. Enfim, variava. Mas percebe a demarcação da diferença? Estava ali muito claro que haviam pessoas brancas e haviam pessoas negras na família, mesmo que a palavra negro não fosse usado de forma contínua ali. E nem era, porque essa palavra naquele contexto dos anos 2000 era meio que assim, meu Deus, negro não, não. É preto ou é moreno, enfim. E essa demarcação dessa diferença no apelido não era pra ofender, porque nesse sentido eu não me lembro de ofensas, tipo, de verdade. Sempre foi no tom carinhoso e eu gostava de ser chamado de negão. Sempre gostei. Negão, morenão, eu achava o máximo. Eu falava, sou mesmo. E quando vinha da minha mãe, eu falava, sou mesmo. E aí, voltando para a relação da comunidade para com a gente, tem uma coisa interessante. Era muito frequente, isso me incomodava muito, mesmo na adolescência e já na infância, as pessoas questionarem a maternidade da minha mãe em relação a mim, mas não em relação aos meus irmãos. Muita gente duvidava que eu era filho da minha mãe. Eu me lembro disso com muita clareza, nas ruas, assim, de pessoas que não eram nem amigas, eram vizinhas, que não conheciam a família direito, assim. De, sabe, esse filho é seu? Mas de onde veio esse menino? E aí, quando a minha mãe falava do meu pai, ela falava assim, não, porque o pai dele é moreno. E aí as pessoas, ah, tá. Teve um Natal que eu passei na casa do meu irmão, tem muitos anos, estava na faculdade. E aí tinha um cara que olhou pra mim, pra ele, e a minha mãe falou, eles são irmãos. Meu irmão branco, né? E aí o cara olhou assim e falou, mas ele um é branco, outro é moreno? Como assim? Como assim eles são irmãos? Aí lá vai minha mãe mais uma vez explicar, não, porque o Giovanni, que no caso sou eu, é filho do José, que é um homem. Ela fala moreno, né? Enfim. E aí as pessoas. Se este país é o paraíso da miscigenação, e se as famílias miscigenadas ou interraciais são o exemplo desse sucesso, por que as pessoas duvidam da maternidade branca de uma mãe de um filho negro? Não deveria meio que ser uma coisa normal? Enfim. Então, aqui eu tô traçando alguns pontos, tem muita coisa. E assim, eu estou escrevendo um livro que se chama Sou Pardo e Sou Negro. Deve sair esse ano ou ano que vem. Eu sou CLT fudida, tô com o computador todo lascado, tô tentando escrever de outras formas, mas
a escrita tá atrasada, mas vai sair. Mas onde eu quero chegar? Independente das discussões que estão postas hoje, que tentam separar a vivência parda da vivência preta, eu e o meu pai, mesmo com tons de pele diferentes, sempre fomos racializados da mesma forma. Porque somos negros. Visto assim, ele um homem negro preto, eu um homem negro pardo. E as pessoas sempre colocaram a gente numa mesma caixinha de tratamento, de fazer chacota da estética que a gente carrega, de diminuir um pouco o nosso valor e até de desconsiderar os nossos sentimentos e as nossas consciências em relação a tudo isso. A diferença às vezes aparecia na disputa pela minha consciência. Porque ao mesmo tempo que eu estava sofrendo aquele racismo todo, quando eu me declarava negro e quando eu passei a afirmar com mais clareza isso, era um problema para as pessoas, principalmente da comunidade. Mas meu pai nunca enfrentou essa resistência porque ele está nesse lugar estereotipado que a branquitude inventou do que é ser negro, né? Do negro de pele mais escura. Só que o racismo estava operando do mesmo jeito para mim e para o meu pai, questionando a nossa estética, ridicularizando a nossa estética, ridicularizando nossa consciência e inclusive ridicularizando as reações que a gente tinha quando a gente reagia a algumas situações. E aí pensa aqui comigo, se a gente agora defende uma identidade mestiça ou uma identidade parda, apenas parda, porque minha mãe, apesar de ser branca e meus irmãos também, vêm de famílias muito miscigenadas, se agora a gente defende uma identidade mestiça, isso quer dizer que eu, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos brancos vão estar dentro de uma mesma identidade. Mas como que eu vou colocar dentro de uma mesma identidade 5 pessoas que foram divididas na socialização pela comunidade, pela sociedade e que havia a própria demarcação de diferença dentro de casa? Como que politicamente eu coloco 5 pessoas tratadas de formas tão diferentes dentro de uma mesma identidade, onde as 2 pessoas negras da família sempre foram ridicularizadas, e isso gerou preconceito social e portas que foram fechadas para a gente no mercado de trabalho, enfim, as pessoas brancas da minha família, nunca foram prejudicadas racialmente. Foram prejudicadas por questões de classe e de gênero, mas a raça nunca foi um problema para eles. Não existe a possibilidade de pensar essa identidade mestiça, porque eu e o meu pai, se formos colocados dentro dessa categoria mestiça, junto com a minha mãe e meus irmãos, isso gera mais desigualdade. Isso mantém as desigualdades. Isso desrespeita a diversidade racial que está nessa casa. Porque, na verdade, identidade mestiça ou parditude é a morte da diversidade racial e é a morte da discussão da desigualdade. Porque se agora todo mundo é mestiço, toda vez que eu e meu pai reagimos ao racismo, as pessoas brancas da família vão poder dizer: mas a gente nem é branco, a gente é mestiço também. Tudo isso aqui é para trazer à tona essa experiência de que, assim, nós, pessoas negras, pardas ou pretas, dentro de famílias miscigenadas, somos colocados nas mesmas caixinhas. E é por isso que não dá para separar a experiência parda da preta. E é por isso que pessoas pardas e pretas são negras, porque vivenciam essas mesmas realidades. E quando a gente se junta dentro da categoria negro, a gente consegue, enquanto pessoas racializadas, enxergar o racismo e combater esse racismo. A questão indígena já foi muito tratada nesse perfil, é só pesquisar. Vai assistir os vídeos que estão aí. E aí, para finalizando o vídeo, deixe os seus comentários, as suas dúvidas, deixe o seu relato. É muito importante que pessoas negras que vêm de famílias que são completamente negras tenham paciência para escutar pessoas negras que vêm de famílias miscigenadas. A experiência é muito diferente. Nesse sentido de, por vezes, quando você vem de uma família toda negra, você tem muitas referências. E se você vem de uma família negra consciente de negritude, é muito diferente de uma família negra que vem de uma família miscigenada. Porque às vezes as referências são muito violentadas. E aquela pessoa negra viu essas referências sendo violentadas, como eu vi meu pai sendo violentado, e tentei me afastar da negritude. Mas de nada adiantou, porque mesmo quando eu estava tentando me afastar da negritude, estava todo mundo lá fazendo chacota da minha estética, da minha aparência e da minha pertença negra. E quando eu me orgulhei, fizeram o quê? Oxe, quer se declarar negra agora? Agora! E eu, sim, vocês me tiraram esse direito, agora vocês que lutem. Espero que esse vídeo tenha sido compreensível, que vocês comprem o meu livro quando ele sair, e que vocês me sigam se estiver assistindo até aqui, e compartilha para essa pataquada chegar o mais longe possível. Beijos de uma neguinha pardinha.